quando você me vê chorar no pódio, é gratidão. É tudo aquilo que o pai fez por um filho pensando no sonho do filho. O Dudu é filho do Rubinho, ele corre porque ele é filho do Rubinho? Não, ele é o Eduardo Barrichello. Ele tem e criou o espaço dele. Quem que ele foi? Ele foi só o filho do Rubinho. Eu quero ganhar campeonato, eu quero me tornar alguém pelo meu próprio nome. Então é uma responsabilidade muito grande ali na minha mão pra eu jogar tudo pro alto só porque eu fiquei bravinho, entendeu? Então é um negócio que precisa manter a calma e ser o mais profissional possível. Sim, as pessoas falam assim, cara, esse Dudu é demais. Então enche o olho de lágrima, porque estou aqui no motorhome com o meu filho para mais uma oportunidade de andar em Interlagos. É muita gratidão, né? Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Osnagli, um encontro de gerações. E hoje está muito especial também, porque estamos recebendo aqui pai e filho, duas gerações que também estão trilhando caminhos parecidos. Semelhante, isso é verdade. Os dois estão no Stock Car. E desde muito tempo ou desde o ano passado? O ano passado você ganhou um prêmio, não foi isso? Você ganhou uma corrida. Ano passado eu estreiei na Stock Car e eu tive uma vitória. Esse é o Eduardo ou o Dudu. Rubinho Barrichello, não precisamos falar. E você tem mais um irmão e esse outro irmão, o Fefo, ele também corre? O meu filho, o Fefo, o Dudu tá com 22, o Fefo tem 18 e também corre. Legal. E você esperava isso? Você planejou isso? Como é que você lidou com essa história? Na verdade, Leda, eu você dei deu um carro para eles assim que eles nasceram. Eu dei um kart pro Dudu com 6 anos. E aí, ele andou uma vez, andou mais ou menos, assim, esboçou uma velocidade, mas aí falei para ele, pô, vamos pegar o kart lá? Vamos. Foi uma segunda, aí eu falei, cara, vou fazer aquilo que um pai deveria fazer, não falar mais. Eu não falei mais, ele não falou mais. Vendi o kart e aí, achei que não tinha mais nada a ver. E com 9 anos ele pediu. E aí ele pediu uma vez, eu fingi que não ouvi, pediu uma segunda e aí eu dei um simulador, né? E aí foi nessa que... Não, traduzindo para a linguagem de criança, simulador é um super videogame, tipo nível fliperama do shopping, com aquela fila que custa uma fortuna cada ficha, tinha super simulador. É uma boa tradução, porque hoje, se você falar para aquele que é piloto do simulador, se você falar em videogame, ele fica chateado, porque já não é mais. Mas para a criança entender, é exatamente isso. É aquilo que na minha época... A fichinha cara para ir no shopping, para jogar o Daytona, que era maravilhoso, 8 em sequência, assim. Mas o Dudu, desde muito cedo, mesmo antes de eu dar isso aí, a gente morava em Portugal. Chegamos a morar em Portugal e tinha aquele simulador da Ferrari, né? E eu voltava para casa e ele estava lá, sentadinho, andando no simulador. É sempre uma coisa que ele gostou muito. E virou fera? Ele é fera, assim, é difícil falar porque eu sou pai, mas para quem conhece o Dudu, ele é fera. E tem coisas que a gente nunca vai entender. Você não ensina como é o manuseio do volante. Você ensina coisas do conhecimento, olha a curva mais aberta, o freio um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas o manuseio do volante dele é idêntico ao meu. É mesmo? E você não viu o seu pai dirigindo, né, quando você era pequeno? Então, é uma coisa que eu sinto muito, na verdade, porque muitas, assim, eu correndo atrás de um sonho, eu correndo atrás de poder ter a oportunidade de estar dentro do paddock da Fórmula 1, que é coisa que para mim era dia a dia, mas eu não lembro de praticamente nada. Lembro muito provavelmente os últimos... lembro um pouco de 2009, um pouco de 2010, um pouco mais de 2011, mas isso, não lembro de nada da época da Ferrari, nem nada. Tem umas coisas assim que eu lembro da minha mãe no estúdio, quando ela estava apresentando telejornal também, que ela saiu da TV Globo, ela apresentava o Jornal Hoje, e também fazia as entrevistas de sábado, que eram bem tradicionais assim na TV. E eu lembro de eu brincando de comandos em ação, em silêncio, sentado no chão do estúdio. Mas aí brincando sem fazer muito barulho.
e ao mesmo tempo sentindo aquela tensão do estúdio de TV ao vivo, sabe? Eu imagino que você nos bastidores devia estar também brincando de bonequinho, brincando as equipes, na verdade... Mas sentindo aquela tensão, tipo, teu pai tava lá, e você, tipo, ali, né? Tipo, sendo criança. Que as equipes têm os próprios caminhões, né? Então tem os motorhomes de equipe, então tem um restaurante e tal, meio que pra família ficar lá. Sim. E eu lembro que eu e minha mãe, na época, meu irmão era muito pequeno e não sei nem se ele ia pras corridas, mas sempre levava os carrinhos, os desenhos de capacete, ficar brincando com o carrinho e vendo o pessoal, meu pai lá trabalhando e tenso, né? Um clima bem tenso. Devia ser estar dentro do Lego, do Playmobil, né? De um Autorama, de verdade, né? É, verdade. E como é que se deu essa passagem? Quer dizer, quando é que você descobriu que esse era o seu futuro, era o que você queria fazer na vida? Na verdade, meu pai me deu o kart, né? Como ele falou, eu andei algumas vezes. Acho que precisava de muita disciplina para começar a ser decente no esporte. Então, acho que qualquer idade eu não tinha aquela disciplina e eu também era muito ruim. Porque eu não tinha treino. Ele nunca foi ruim. Os meninos da minha idade eram melhores, porque eles andavam muito mais e tudo. Então, foi um negócio que eu meio que parei de pedir. Eu jogava bola também. E daí o meu primo, o Thiago Jafone, começou a correr de kart. Eu estava na mesma sala que ele na escola. E ele me chamou para ir um dia lá, na pista, assistir a corrida. Aí eu assisti a corrida, gostei, revi todo mundo, todos os mecânicos, enfim, gostei muito da corrida. E desde então comecei a assistir, acompanhar e tal, e pedi pro meu pai para eu voltar a andar de kart. Aí ele me enrolou. E daí ele me deu o simulador, que foi onde eu comecei a andar bastante e comecei a treinar, tinha bastante disciplina, comecei a ficar decente no simulador, e aí acho que ele se entregou, falou, vou dar o kart pra ele aí, pra ele andar, e desde então foi só isso, a minha vida sempre girou em torno disso, 100%. Muito legal. E é um orgulho pra você, dá medo. Agora vocês estão juntos. Eu não sei, eu acho que eu morreria de medo de ver meu filho correndo. Mas você é um piloto, então você não deve ter tanto medo. Eu, aos 8 anos de idade, eu estava sentado na sala ao lado do meu pai, a gente estava vendo um jogo do Corinthians, família toda corintiana, e eu vi, meu pai me abraçou e a gente continuou vendo aquela imagem. E me veio uma sensação aos 8 anos de idade, o quanto deveria ser legal ser pai. Aquela coisa, aquela sensação do filho não querendo sair do lado do pai, por mais que pudesse interessar ou não o evento. Mas aquilo me tocou. E eu sempre tive aquela sensação de que eu iria rever isso com os meus filhos. Então, eu sou apaixonado por eles. Assim, eu vivo a cada segundo pela sensação de ter aquela sensação que eu tive aos 8 anos. E aí, é isso. A nossa troca é tão genuína, tão gostosa, que a gente tem as nossas diferenças, até porque precisa ter, mas ele foi muito claro para mim. Ele estava correndo na Europa, andando bem por uma equipe média. Ele chegou em terceiro em Spa, que é um Spa-Francorchamps, aquela pista famosa da Bélgica. E ele foi terceiro com uma equipe que nunca havia chegado nesse nível lá. E aí ele virou para mim e falou assim, a gente tem dinheiro para a gente ir para o próximo passo por uma equipe top? Eu falei, a gente não tem. Ele falou, eu posso correr de Stock Car, então, no Brasil? Eu falei, pode. Ele falou, o que eu preciso? Eu falei, terapia. Porque eu falei para ele, trabalhar com família não é fácil. Vocês podem até falar disso, não é? Trabalhar em família não é fácil. E eu fui fazer terapia. Porque, não, eu sempre fiz terapia, mas eu fui fazer uma terapia diferente para que eu não interferisse na vida dele. Você imagina eu no auge da alegria e da firmeza de ultrapassagem, eu vejo meu filho e um cara na frente batendo na porta dele, jogando ele longe. Qual é a primeira coisa que você vem na cabeça? Nossa, eu vou estourar esse cara. Né? Então, você precisa fazer terapia para lembrar que ele tem o caminho dele, para fazer
o papel dele, para eu passar pelo cidadão que jogou ele para fora e respirar e não ter... Mas tem que ser muito, mas muito zen para poder... Haja equilíbrio. E ele também, porque ele vê a mesma coisa, ele já declarou em Goiânia... Conta a tua história. Na verdade, eu cheguei para a primeira corrida, que a gente ia correr junto, né? Então, eu fui muito sortudo de poder ter os patrocinadores que acreditaram também no meu trabalho e que fizeram possível do ano 2022 ir de uma carreira de Fórmula na Europa para Stock Car. E daí eu chego lá minha primeira corrida em Goiânia. Coincidentemente, eu larguei logo atrás dele. Então, a gente estava junto na corrida e um cara deu uma batida nele que me soou um pouco maliciosa. Eu achei que, eu achei que foi desnecessário. E eu falei, cara, eu vou levar esse cara no peito até o muro. E aí eu dei sorte, porque... Eu dei muita sorte porque ele levou esse cara até o peito. Mas é difícil mesmo, porque durante o tempo... Pra você que eu te levei até o muro, eu te adoro, tá? Não é... Você sabe quem é, então você fica tranquilo, nada pessoal. Porque no automobilismo é uma violência, uma energia muito violento. Forte, né? 1 milésimo de segundo joga uma máquina de ferro, tipo... É difícil. Mas a terapia, ela ajuda muito. E também, agora no meu 2º ano, eu já vejo com uma... achei com uma maturidade diferente sobre o esporte. Eu acho que eu tenho que fazer o meu, eu represento muitas marcas, tem muito trabalho que acontece por trás. Então, é uma responsabilidade muito grande ali na minha mão para eu jogar tudo pro alto só porque eu fiquei bravinho, entendeu? Então, é um negócio que precisa manter a calma e ser o mais profissional possível. Aliás, falando, desculpa interromper, mas já que ele deu tantos ganchos de patrocinadores e tal, a gente vai vamos falar dos nossos. Vai dar um presente para vocês aqui. Oba! Que é o kit, uma caixa de suplementos. Olha que legal. Melhor qualidade. Obrigado. Obrigado. Tem tudo. Ômega 3, tem creatina. Tudo, Ômega 3 eu preciso. magnésio, coenzima Q10. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado. Saúde, façam bom proveito. First. Obrigado. Performance. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa e recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas autorais. Tudo com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno, que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Glutamaster para imunidade, saúde do intestino. Ômega 3, fundamental. DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio. Vitamina D3 também para a saúde. O Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda5. E o link está na descrição. Valeu? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A tua mãe, por exemplo, como é que ela se comporta? Ela fica em pânico de ver você? Então, a minha mãe... Porque hoje ele é ex-marido dela. A gente, quando tem filho com uma pessoa, a gente continua muito carinhoso com a pessoa, porque a melhor coisa que a gente tem na vida é o filho, né? Às vezes não... Né? Mesmo que tenha uma fase, ninguém é sueco, né? Pode ter uma fase de briga lá no começo da separação, mas depois normaliza, né? Em nome dos filhos. Mas hoje é assim, né? Sim. O papai tem um negócio com a mamãe e assim... Bom, eu acho que a minha mãe, coitada, ela vem de uma família de pilotos. Você falou no seu primo, eles vêm então, da família dela, né? Exato, do lado então dela. eu sou da família Jafone e Barrichello, que são duas famílias, né, bem-sucedidas no esporte. Então, coitada, minha mãe, ela acompanha o kartismo desde muito pequena pelos primos dela. E vários primos, vários familiares, todo mundo. E daí, depois o marido... E depois os 2 filhos. Então, é muito difícil para ela. Hoje, um dia que nós não somos mais crianças, quando ela pode, ela não vai. A escolha dela é não ir. Mas, foi muito, ela fala. Ela foi muito já, coitada. Mas ela já foi muito. Ela já tem ido muito mais para o autódromo do que eu, por exemplo. Mas, quando ela pode escolher, ela não vai. É muito sofrido para ela, muito sofrido. No ano passado, o meu irmão corria numa categoria que dividia o fim de semana com a nossa. Então, corria eu, meu irmão e meu pai e meus 2 primos da família dela no mesmo final de semana. Então, meu Deus. É complicado. 5 estresses. Muito simultâneo. Não, mas eu também. Quando eu chego e falo, eu saltei de paraquedas, aí eu aviso depois. Eu evito falar antes. Perfeito. Pra ela não... Aqueles voos duplos lá de São Conrado, eu sempre fiquei sabendo depois. Felizmente. Qualquer coisa mais perigosa, eu prefiro falar pra ela depois.
Pra garantir, certo. né? Já deu Pra certo. poupar Entendi. metade do sofrimento ali. Não, assistir é muito difícil. Deve ser muito difícil. Ela se comporta super bem. Ela deve ter algum nível de velocidade dentro dela. Ela guia bem na rua, né? Sim. Botei ela no simulador ontem. Botou? Pela primeira vez. E aí? Não foi a cena mais bonita que eu já vi na minha vida. Mas então, ela se comporta muito bem. Eu acho que ela poderia ter um desejo de ter alguma coisa diferente para os filhos. Mas eu sempre deixei muito claro. Eu falei assim, tá bom, não vai treinar quarta-feira porque tem prova. Justo. Mas lembre-se, é um trabalho, não é só um esporte. É uma forma de vida. Não é... Pode ser que você, sei lá, queria que ele fosse de alguma forma na sua cabeça diferente para isso, para aquilo. Mas deixa ele seguir o coração. Você estava do meu lado quando eu sempre falei, não ame porque o papai ama. Ame porque você quer. Você quer amar. Você quer seguir. Não é fácil. É uma vida muito solitária. É uma vida de muita terapia, de muito trabalho físico. Mas muito trabalho físico. De exercício Exercício físico. Qualquer piloto de Fórmula 1 entra num triatlon e se dá bem. Triatlon, a gente está falando em condicionamento de VO2 máximo num nível muito alto. Então, é isso. Então, ele sabe da necessidade, do trabalho, de tudo aquilo. Então, não é fácil. Queira porque você quer. Porque se você quer porque seu pai quer, um dia o vaso quebra. Não tem o que fazer. Faz sentido. E depois você vai deixar, como todo atleta, né? Você vai deixar de fazer coisas, né? Ir a festas, não é? Sim. É o que eu acho que é o que ela mais fala, né? Que ela viu eu deixando a minha infância e a minha adolescência e algumas coisas a mais de lado, e é o que ela sempre sentiu. Não vai na festinha, tal, não sei o quê. Não, amanhã eu tenho treino. Nossa, aquele ficava muito bravo. Foi difícil. Acho que os primeiros 3 anos foram complicados para ela entender que sexta-feira para mim era o dia de dormir 8 da noite, estava na cama, porque sábado eu tinha treino 6 da manhã. E sempre foi assim, é assim até hoje. Isso não te incomoda em nenhum momento? De nenhuma forma. Eu acho que a minha infância foi muito diferente da de outras pessoas. Acho que muito similar a outros atletas ao mesmo tempo. Então, eu faria tudo de novo, acho que se possível. E eu acho que eu sempre fui muito sonhador. Então, sempre consegui enxergar algum lugar que eu queria chegar para que eu pudesse fazer esse tipo de sacrifício e que, na minha opinião, hoje em dia deu certo. Mas muita coisa que falam sobre a adolescência, as festas e tal, é tudo lenda. A maioria das festas não é boa, né? A coisa de curtição e tal. Tem uns momentos interessantes ali nessa vida também, que eu vivi um pouco disso também, mas... eu te digo aqui da minha experiência, não é isso tudo como o pessoal fala, sabe? Lembrando, de forma nostálgica. O que a gente lembra de Fórmula 1 em Mônaco? Você vai me falar de alguma festa, de alguma coisa. Corri 19 anos, não fui em uma. Não fui em uma. É tudo lenda, aquele navio longe lá, que era longe. Eu já tentei pegar um barquinho para ir até lá. O outro falou, você vai chegar lá, vai ser metralhado. Não vai. É tudo lenda, não tem... Você também nunca sentiu essa perda, perdi a festa? Não, é que na verdade, para mim, Leda, foi um pouco diferente. Ele nasceu numa família que já competia. Eu nasci, de um certo modo... o meu avô materno me deu o meu primeiro kart porque o meu tio, irmão da minha mãe, corria. Infelizmente, o meu avô morreu muito cedo. Quando eu tinha 6 anos, ele me deu o kart. Logo após, ele veio a falecer. E o meu tio parou de correr para, basicamente, seguir a carreira que meu avô seguia, que eles tinham materiais, trocar os negócios, materiais de construção. Foi daí, a história dos Barrichellos é isso. O meu pai tinha a Barrichello materiais de construção. O meu avô tinha outra materiais de construção, que era Mário Gonçalves dos Santos, que chamava Magozan. Mário Gonçalves dos Santos. E eles trocavam materiais, eles tinham
são unidos, Interlagos, aquela coisa toda. E aí ele veio a conhecer minha mãe através dessa situação. E aí, eventualmente, eles namoraram, casaram, e eles sempre de Interlagos. E eu nasci em Interlagos e tive 20 anos da minha vida em Interlagos. E aí, quando ele viu que eu me apaixonei pela coisa, ele falava para mim, preciso de 2 coisas suas, estudo e sono. Ele era um visionário naquilo. Então ele falou, estuda, me dê aquilo que a escola está te proporcionando, vá lá e durma. 8 horas da noite, puf, dormia. Então, eu sempre fui assim, sempre. Então, eu me dediquei àquilo que meu pai podia se dedicar a mim. Muitas vezes eu ouvi ele chegar para mim e falar, olha, não temos dinheiro para o campeonato. Aí depois passava 2 dias ele falava assim, vendi o carro, a gente vai. Então, quando você me vê chorar no pódio, é gratidão. É tudo aquilo que o pai fez por um filho pensando no sonho do filho. Não era um sonho dele, ele só estava revivendo aquela coisa. Por isso que eu deixei muito claro para esses meninos que eles pudessem passar por certas dificuldades, porque só na dificuldade que a gente cresce. É só no choro que a gente melhora. E não é, na vitória, a vitória é muito fácil. A vitória, você ganha tal, e pô, troféu, e todo mundo fala bem. Nossa, o Instagram bomba, uau. Não é nada daquilo. Não é nada daquilo. O momento, tanto da alegria quanto da tristeza, ele é momentâneo. Como é que você vive? O da vitória, 20 segundos, acabou. O da tristeza parece que você fica ali. Fica remoendo. Fica remoendo. Podia ter feito aquela curva daquele jeito, eu podia ter feito isso. E eu podia. Por que aquele cara foi falar aquilo? Pô, eu podia ter feito isso. Então é isso, né? Eu acho que não é a vida só do esportista, é a vida de uma pessoa que precisa disso, acordar às 6 horas da manhã e tal. Essa pessoa, quando ela entra no binóculo de uma outra pessoa, ela pode ser julgada, comentada. E é saber como você lida com isso, né? Mas vencer é bem facinho, né? Não é no sentido bom, de... né? Ganhar é a parte mais fácil que tem. Mas se você só ganha, depois você perdeu muito já. Porque não tem como você saber como larga em primeiro, como você conduz uma corrida em primeiro, como faz a estratégia e tudo, sem já ter feito alguma coisa de errado liderando uma corrida ou com potencial de ganhar a corrida. Então, acho que as vitórias vêm com as derrotas. A gente, basicamente, no nosso esporte tem 40 carros e um ganha, né? Então, a gente quase perde todo dia. Então, tem uma estatística... Vocês perdem a gente perde todo dia. É. Existe uma estatística que as melhores equipes e pilotos, né, os mais bem-sucedidos, ganham 10% do tempo. Então... complicado, é competitivo. Nossa, deve ser muito difícil. Aprender a perder. E como é que é o dia seguinte da derrota? Ele é igual o da vitória. Ele é muito similar, na verdade. Eu acho que, pra mim, eu digo, né? Falo a nossa vida, acho que ganha domingo, volta segunda, passa o dia em casa, passa tranquilo com a família. Eu acho que a coisa mais importante é a minha família, os meus amigos, as pessoas próximas não se importarem se eu ganhei ou se eu perdi. Para eles não interessa. Então... é muito similar. Lógico que você fica muito feliz, muito realizado ali se você conseguiu conquistar alguma coisa que você queria, mas acho que a coisa que mais importa mesmo é as pessoas que estão em volta não importarem ali pelo seu resultado. Não, porque para qualquer coisa, né? Se você balançar muito, se você oscilar muito, tanto na vitória quanto na derrota, você vai ficar com muita dificuldade de se manter no foco da pista, né? Da vida, né? E tudo, como nada tudo mais na vida, né? do que foco, né? Foco, fé. Para você... Nesse dia que ele fala, né, que a gente tá ali e é um dia similar, porque o cachorro sorri para você igual. Tudo acontece normal. Se você quiser ter um dia de expressão, você pode ter. Depende muito da tua cabeça. E aí, a única coisa que a tristeza e perder você ganha mais é que você foca para que você possa voltar como um vencedor. E como faz isso? Mais academia, mais terapia, mais entendimento, mais autoconhecimento. O autoconhecimento faz de qualquer versão tua ser a melhor. Então, acho que foi esse sempre o meu ensino, foi sempre isso que
eu aprendi. Eu fiquei 19 anos na Fórmula 1, né? Então... É muito tempo. Né? E os índices são... Eu estava pesquisando hoje, 11 vitórias, 14 poles, 68 pódios, além de 2 vice-campeonatos mundiais. Foram 19 anos. E 19 anos de um resumão de uma alegria gigante. De um menininho de Interlagos que sonhou em chegar lá e que conseguiu. Né? Então, como que faz isso? É só tendo muita fé e muita ajuda. Muita fé. Você acha que a terapia foi fundamental para sempre? Ela é fundamental. Eu tive várias fases da minha vida. Eu tive fases de leitura, eu tive fases de astrologia, de numerologia, de muitas coisas para o autoconhecimento. Né? Então, aí você vai se doando e moldando naquilo que você pode ter. E como é que é a parte de preparação, assim? Como é que é a tua rotina, a tua rotina na tua época de atleta no auge e a tua rotina hoje, assim? O que tem de diferença? Você falou muito da qualidade do sono, que hoje é uma coisa que é ponto pacífico entre todos os médicos, nutrólogos, de medicina integrativa. Todo mundo que a gente entrevista aqui fala a mesma coisa, a importância da higiene do sono, você blindar o sono, ter o sono reparador. Só que para você conseguir fazer isso, você tem que ter todo um ritual à noite, né? Para se desligando das coisas. Você vê, hoje eu tenho o UP, o teu como chama? Meu é o anel Oura, que chama. Então, isso é tudo para medir o sono. A gente tem toda a medição do coração, você tem todo o teu dia, faz exercício, quantas calorias perdeu e tal. Mas no meu caso, eu quero saber quanto eu tive de sono reparador à noite. E o dele é igual, o dele é por um anel, o meu é por um relógio. Legal. Então, é bem isso, porque, na verdade, a gente pode estar, sim, de bom humor ou de mau humor, a gente pode, sim, errar, porque são nos erros o nosso aprendizado, mas a gente pode nos conhecer para saber se a gente tem que se blindar de alguma coisa, porque a gente teve uma noite ruim de sono, né? Então... é basicamente isso. Na época da Fórmula 1 que você estava perguntando, eu corria 70 km a pé por semana. Então, era o que eu precisava fazer para manter o meu cardiovascular. Como é que você dividia isso ao longo da semana toda? Graças a Deus, eu morei em locais onde eu tinha paz. Enquanto as crianças, né? O Dudu nasceu em 2001. Antes disso, era acordar, tomar café e sair para correr. Assim, quando eles nasceram, quando tinha escola, era levar eles para a escola, voltar e me dedicar o tempo inteiro à academia até eles voltarem da escola. Então, entre musculação, alongamento, pilates, corrida a pé, tudo isso fazia com que você movimentasse o seu dia, mas sentisse na pele a melhora. Né? Eu tenho meu lombar hoje que eu acordo de manhã, parece que ele faz barulho. Porque eu tenho 51 e tenho 45 de carreira. Não tem como, né, não ser estragadinho nesse sentido. Então, uma coisa vai estragar. É um tipo de força muito específico. Mas hoje, por exemplo, a Stock Car é muito quente. 60 graus de temperatura, mesmo dentro do carro. 60. Então, eu falei para ele, quando você falou, né, eu falei assim, terapia e sauna. Porque... Quanto tempo dura uma prova? Mas é que é diferente a nossa preparação. Aqui você perguntou a diferença dele na Fórmula 1 e eu... Porque com a minha idade ele estava na Fórmula 1. Mas é diferente, é muito diferente. Não tinha um anel que mediu o som. Exato, tem muitas coisas que são muito diferentes. Então, por exemplo, na época que eu corria de Fórmula, o carro de Fórmula ele é um carro que tem mais downforce. Então, ele tem muito mais aderência na curva, ele exige muito mais do corpo com a força G. Sim. Então, quando eu morava na Itália, eu ia num lugar chamado Fórmula Medicine, que é basicamente uma academia só de piloto de Fórmula. Então, a gente estava até conversando, né, fora da câmera sobre o pescoço e tudo, e lá tem um dispositivo... Eu pedi dicas de exercício para pescoço, porque eu tô ficando com torcicolo fazendo podcast assim sempre. Agora já tá começando a doer aqui. Eu faço jiu-jitsu também, que é uma quiropraxia ao contrário, né? Então, mas lá tinham dispositivos onde, por exemplo, o exemplo do pescoço. Tem um lugar onde você põe a cabeça e tinha peso para você ir de pé mesmo. É uma máquina que você fazia o pescoço e entre o corpo inteiro, principalmente o braço,
porque nos carros de Fórmula, até a Fórmula 2, os volantes não são hidráulicos, né? Então, você não tem aquela ajuda. É um volante que é assim, é ridículo de pesado. Muito, muito pesado. Mas hoje em dia, a corrida de Stock Car é diferente. Nós temos 2 corridas, uma de 30, uma de 50. E a de 50 é muito difícil para todo mundo. Mas é um calor, como ele falou, que são 60 e poucos graus que chegam. Mas ele é um calor que, assim, você pode treinar o quanto que você quiser. No final da corrida, você vai estar morto. Suado, de qualquer jeito. Não adianta o que você faça, entendeu? É senegalês, assim, a adrenalina dá uma onda muito exato. doida também, né? Mas então, a gente faz e a sauna... adrenalina também faz mais calor, né? Eu acho. Ah, com certeza. Ali você tá guiando um carro a 250 por hora, né? Também não é que você tá tranquilo. dentro de um macacão, a prova de exato, chamas de e com capacete, isolamento térmico. é difícil. Mas a gente faz sauna, eu faço natação, e acho que é isso. A gente não tem... Na Fórmula 1, na época dele, era um pouco mais chato com peso. É que ele tem sorte que ele é um pouco mais baixinho, então ele conseguia ser mais leve. Mas eu, para conseguir ficar no peso da Europa, por exemplo, era muito difícil. Tinha que seguir uma alimentação bem chata aí para ir no Você é magérrimo. Por isso. Eu é alto, achei né? você magérrimo quando Por você isso, chegou. por Tem isso. o osso Ela pra tá falando caramba. de mim. Ah, Não, você é tô verdade. falando Mas Não, tô falando do nosso Eduardo aí, do Dudu. é pelo peso mesmo. Que a Europa... Qual é o limite bom de peso, assim, tipo... 70 quilos é um 70 peso. quilos é bom. 70 quilos é bom. De capacete e tudo, né? Que pesa uns já 4 equipado? quilos. Exato. Ah, você fala 70 quilos Agora, hoje, equipado. você tá pesando quanto, assim? Você não tá... Eu peso uns 67, 68, mas eu tenho 1,82. Então é difícil manter esse peso. É complicado. Na época da Europa era esse peso que eu tinha que manter. O meu peso normal, ele é 74. Se eu não me dedicar, assim, tipo de férias, eu peso 74. É o meu peso. E você faz uma dieta rígida? Hoje em Na vida dia real, eu faço uma dieta muito repetitiva e chata. E não tão rígida, eu tenho assim uns fins de semana que eu consigo... Tipo o quê? Frango, batata doce? Exato, frango, arroz, integral, suco e essas coisas. Só De isso. vez em quando pode comer um churrasco? Não, churrasco não abro mão. Churrasco não tem como abrir mão. Ótimo. Não, Tocou churrasco- na hora da de nós. Churrasco do porque- pai é o melhor que tem, cara. Churrasco, pai é bom no É churrasco? o melhor que tem. Olha lá. É, que não eu provou vou o querer- meu, entendeu? Eu vou querer saber Ah. mais disso. Qual é o grande macete? Qual é a carne? Amor. E a amor. escolha da carne? A escolha da carne, mas... Qual que você prefere? Olha, a gente tem, assim... A gente viaja, né, pelo mundo inteiro. Graças a Deus, a gente passou um bom tempo nos Estados Unidos. A gente gosta muito do churrasco de lá. Mas ultimamente, né, já até falando da Dinox mesmo, eu moro num apartamento e apartamento não pode fazer fumaça, aquela coisa toda. Então, tem muita gente que vai falar que a parrilhada tem um gosto melhor da carne com tudo. Mas pensa bem, aonde que você tem todo o tempo do mundo para colocar o carvão, para trazer a brasa, para fazer... Espalha a brasa, entendeu? 40 minutos, espalha a brasa, bota isso, mais, espera mais um Eu pouco. sou um apaixonado por comida. Eu brinco que eu passei muito tempo da minha vida, eu levava eles para a escola, voltava, esteira, e assim, eu fiquei vendo a Ana Maria Braga cozinhar e eu falei, cara, virei bom nisso aí, porque eu aprendi muita coisa ali, assim. Então, eu gosto do cozinhar, eu vou me dedicar mais, né? Eu tenho 51, farei 52 em breve. Mas eu vou ter tempo para me dedicar mais a isso, porque eu também sou crítico em algumas horas que vejo algumas coisas e falo assim, não, se você é crítico, você tem que ser bom nisso. Não pode ser crítico se você não faz. Né? Nós somos craques de falar, não podia errar, o Guga, paralela, nossa, a Daiane fez a cambalhota errada. Mas, pelo amor de Deus, tenta fazer um mínimo para você poder opinar. Então, você não conseguiu estudar, não se dedicou a fazer o churrasco, a gente não pode opinar com... eu já fui em alguns podcasts. O primeiro passo é isso, aprender a comer, né? Você sabendo as diferenças ali Isso. das texturas, da crocância dos tempos. É Aí isso. depois você consegue, na hora de cozinhar, na hora de assar o churrasco e tal, você consegue saber mais ou menos o critério que você tem que seguir, né? Eu me lembrei de uma frase da Tônia Carreiro, numa entrevista que eu fiz com ela, que eu perguntei, e como é que se lida com os críticos? Ela falou, críticos criticam o que não sabem fazer e vivem disso, o que é muito suspeito. Mas é uma realidade. Não é uma Não é? realidade? É uma definição perfeita. É uma definição perfeita, porque eu fiz um comentário, né? A gente está numa época
em que acabou de passar os 30 anos da morte do Ayrton. Né? E a Adriane Galisteu declarou que o sonho do Ayrton era ir à Disney de Orlando. Só que eu fui com ele em 1994, assim, 2 semanas antes dele morrer, por uma coincidência assim grandiosa de eu estar, moleque, 19 anos, querer ir, eu precisava chegar muito antes a Tóquio, fui à Disneylândia de Tóquio e fui num hotel dentro da Disney. Abri minha porta, abre Ayrton do outro lado. Ele sair para correr, ele falou, vocês estão indo aonde? Eu falei, tava eu e o Geraldo, que trabalhava comigo, ele falou, eu falei, vamos para Disney. Ele falou, posso ir? E olha que o meu momento lindo, assim, pô, o chefe tá lá, que entrou, se trocou e veio com a gente para Disney. E aí, quanto tempo as pessoas no Instagram perderam para falar, mas a Galisteu falou que ele não foi para Disney, você tá falando que foi para Disney, tem algum mentiroso. A gente não consegue hoje moldar as histórias e bater palma pro acontecido, a gente precisa indagar. Mas como assim? Mas você tem gente que perguntou se tem foto. Tem prova. Tem prova. Porque então, a diferença de uma opinião hoje, de um pitaco é justamente o tempo que a pessoa se dedicou a saber. Então, parte da premissa que alguém está mentindo e já vai atacar, não se deu nem o trabalho de pesquisar antes. É isso, né? Que eu sempre falo, né? O pai sempre foi nisso. Cuidado, não vamos propagar algo que a gente não tem concreto. Não temos concreto, não propague, porque vira um fake news. News. Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem foi muita bom coisa. Disney com ele? Foi maravilhoso. E depois ainda, eu vou falar, o mais difícil não foi aquilo, passamos o dia inteiro, que todo mundo tem essa associação, tem realmente ele comendo um hambúrguer comigo. Essa foto existe, ele comendo um hambúrguer, nós dois comendo um hambúrguer na Tokyo Disneyland. E assim, quando a gente falou, puta, Ayrton, sua dieta e tal, a gente falou, quero saber, vocês vão comer hambúrguer? É hambúrguer. Então, ele se deliciou com aquele hambúrguer. Só que quando a gente voltou pro hotel, tchau, obrigado, puta, foi demais. Ele falou, não. Aquela corrida lá do começo, você vai comigo agora. Você é piloto de Fórmula 1, não é? Então, vamos. E pensa, ele falou que era tipo um traçado lá que ele sabia e tal. E eu falei assim, se é um ida e volta, já tinha batido 6 km e a gente não voltava. Eu falei, bom, 6, 12, 7, 14. Mas depois de 6 ele voltou. A gente fez 12 km naquela terça-feira em Tóquio, que foram maravilhosas, porque eu lembro da corrida. Mas ele olhava para mim e eu nem respirava, para não mostrar que eu estava bufando, exausto. Mas eu cheguei morto. E você já admirava o Ayrton? Muito. O Ayrton me ajudou na minha carreira desde muito cedo. Meu pai, que teve a humildade de ligar para o seu Milton, para o pai dele, em 1987, para perguntar qual é a equipe que a gente deveria correr no Mundial. E foi o Ayrton mesmo, em pessoa, que ligou para a DAP, que é aquela que eu fui correr, e nos ajudou. Então, nós nos encontramos muito. Depois, através do Nuno Cobra, que ele treinava, eu também vinha treinar. Uma série de coisas aconteceram e, assim, ele sempre foi muito carinhoso comigo e, então, admiração. Eu chamo ele de chefe por isso. Ah, legal. Falar em churrasco e tal, vamos falar da Dinox? Vamos falar mais objetivamente, né? A Dinox é patrocinadora aqui do nosso canal, eu sou embaixador da Dinox já há muito tempo, aí ano passado entrei no time de sócios ali da empresa e a Dinox está apoiando aqui o projeto. O Rubinho tem uma Dinox também, né? Tenho duas. Duas. Adoro porque realmente eu não tenho zero fumaça dentro de um apartamento. E aquilo que eles venderam eu consegui ter, que é 10 vezes a mais praticidade, muito prático. Né? Muito bom. Isso que é muito importante na Dinox, né? Às vezes eu chego em casa e ela tá sujinha e tal, e eu vi que o Dudu passou lá. Mas Dudu opera também ali? Assim, eu tento. Por muito tempo eu morei sozinho nos Estados Unidos e meu almoço todo dia era churrasco, então eu sou um apaixonado por churrasco, como eu falei. Na minha dieta não existe tirar churrasco. Não tem como, não existe como. Tem que fazer qualquer sacrifício, beleza, vamos fazer.
Mas daí eu faço. Eu tenho um amigo que faz bem também, tão bem quanto meu pai. E eles... Só me falta Não, e eles batalham. desafio. E eles batalham. É uma batalha constante entre os dois. Os dois competem. Léo, Competem, a o tua Léo. carne passa do limite. Eu já te falei isso. Não me venha falar que o Léo cozinha melhor que o pai, tá? Tá Não bom, há a tchau. menor chance. Um beijo. Mas não dá pra fazer uma dieta. Hoje em dia tá na moda essa pegada mais low carb ou cetogênica. Você segue uma linha mais assim? Como é que é o tipo de dieta que você faz quando você precisa? Então, eu faço uma dieta não é muito rígida, eu evito as coisas só. Então, de manhã eu como ovo, tomo um suco, almoço um frango com arroz, e daí o jantar geralmente oscila, mas geralmente é um frango com arroz de novo. Mas não é a coisa mais criativo, interessante. Não, é um do arroz mundo, com mas- frango, só pra variar. É, pra dar uma variada. Você E como é também que é faz você- isso? Eu já tenho uma idade que eu já falo assim, Licença bom, poética ali. poxa, espera só um pouquinho. A gente já tá, né? Passou um certo tempo, eu me permito um pouco mais. Eu fui tomar um gole de vinho tinto com 23 anos, porque eu era tão focado na carreira e assim, o Dudu, por exemplo, tem 22 e não bebe. Já, de vez em quando ele fica bravo em alguma situação, eu falo assim, sabe o que falta para você, filho? Tomar um golinho de vinho. Eu falo ou não falo? E ele tomou, não? Não, toma nada. Não, Minha mãe é assim também, que eu não sei o que eu fiz de errado, esse meu filho não bebe direito. Tipo, ela fica frustrada porque eu não acompanho ela. Porque a minha geração sempre Ela já é bebeu, boêmia, né? ela gosta de Eu ficar gosto, bebendo e e conversando. E aí eu falo que eu aprendi a beber com o Schumacher. Porque o que acontece? No ano 2000, pré-temporada, né, nós estávamos na quinta-feira em Melbourne para a corrida que iniciaria o campeonato. Eu tinha 29 anos. Bebi com 23, bebi uma vez por ano, aquela coisa bem en passant, assim, atleta, pensamento de atleta e tal. E aí nós chegamos num restaurante e aí o Schumacher assim, aqui, o pessoal da Ferrari e tal, e aí o cara falou para mim, o que você desejaria beber? Eu falei, uma água, por favor. E aí ele pediu um Campari. Eu olhei para ele e falei, nossa, que evoluído, né? E pá, bebi uma água, pedi uma outra água e tal, e ele pediu outro Campari. Falei, pô, quinta-feira, né? Do tal da corrida. Falei, dá nada, isso aí não vai levantar amanhã. Domingo. Mas o treino sexta-feira. Sexta-feira. Aí acabou o Campari, ele falou assim, lista de vinhos, por favor. Eu falei, rapaz do céu. Como? Ele bebeu 3/4 daquele vinho tinto. Na hora que ele levantou, eu falei, tá torto. Tá torto. Amanhã vai tomar um pau. Amanhã não tem como esse cara levantar da cama direito e tal. E olha, eu tomei um cacete que assim, não deu nem pra... assim, eu cheguei no hotel e pedi um Campari. Não gostei, mas eu pedi um Campari. Eu falei, eu preciso dar uma olhada para ver como é que funciona esse negócio. A Silvana ria. Não, ele arrebentou. Mas ele eu arrebentava o tempo tradicionalmente inteiro. bebe muito mais, né? Do E que... eu falo que eu aprendi a beber com ele. Eu falei, pô, aí, na Ferrari, servia um baita vinho tinto, aquela coisa, comecei a gostar. E aí, eu acho que o grande barato das coisas era... assim, as pessoas que entendem disso, às vezes eles pediam o melhor vinho, o mais caro, dividiam entre 10 amigos, aquele golinho e tal, e depois iam vendo da família do vinho, da uva, da coisa, e iam procurando aquela coisa do consumo... O custo-benefício. O custo-benefício. E aí eu acho que é a grande sacada do negócio, porque eu tenho gosto pelo vinho tinto. Eu tenho prazer em colocar na boca e deixar ele descer na língua. Hoje assim, então, você entende de vinho. Foi uma coisa que você se eu fui desenvolveu. procurando e aí fui para algumas adegas e fui vinícolas e fui querendo me inteirar. Porque como piloto você tem muita oportunidade boa de conhecer as famílias mais tradicionais desse universo todo, né? Muito. E na Itália eu corri o tempo inteiro sem nem saber. Eu voltei para a Itália muito tempo depois. O ano passado visitei uma vinícola por
por isso. E um sonho é ter o Brunello by Barrichello. Eu acho que ficaria bonitinho. Pô, E legal. aí, é um sonho a se realizar, né? Pois é. Não, porque é uma Por que tensão, não, né? assim, entre a parte fisiológica, provavelmente atrapalha, sim, o controle fino, motor e tal, mas dá uma relaxada também, né? Então, Mas às isso vezes, na quando noite, você... na noite anterior, né? A gente tem Ah, é. doping, não pode... não, Você não sim. pode nunca Antes, se né? dar Imagina, Não, a bafômetro, noite de né? bebê de um piloto deve ser quarta-feira. Quarta-feira? Deve Que ser, dia porque é aí hoje, tem a filho? quinta, a sexta. Hoje é quinta. Oxe, tá, já passou então. Tudo bem. Mas a gente pode abrir uma sessão. Não, eu digo que a vida não é uma coisa tão linear assim, né? Às vezes tem uma coisa que... O próprio talento, como você falou aqui no começo, não era uma coisa tão forte assim. Você falou, na verdade. E o talento pode ser uma maldição, que você relaxa, né? Tipo, você fica assim, chegar lá eu dou um jeito. Pode Um ser, dia né? antes eu compenso. Então, às vezes... A bebida também pode funcionar um pouco como isso, assim, tipo, óbvio que eu não estou defendendo a bebida e tal como método para treinamento, mas tem muitos atletas que bebem também, né? Tem os mais limpos, assim, mais Rígidos, né? rígidos. Tem uns que não E bebem tem nunca, né? tem uns que bebem demais Não, mas eu e estragam gosto. a carreira. Com certeza os inclusive, né? excessos são ruins, mas eu digo, Todo- no todo O equilíbrio... Garrincha estragou a carreira dele. Excesso pra tudo, eu acho que Você nem sabe quem é o Garrincha, né? Provavelmente. Eu sei quem é. Mas ele estragou a carreira dele, né? É. No álcool. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você vai aprendendo, vai se moldando. Muito provavelmente erra passando dos limites em certos parâmetros, mas é isso. Eu gosto. É tradicional, né? Nós temos um motorhome, nós não dormimos em hotel, nós dormimos em motorhome na pista. Todas as corridas nós levamos o motorhome. E é tradicional o nosso churrasco. Todo dia churrasco. Né? Então, 6 da tarde, começa às 6, termina às 9. Sim. Por quê? Porque É, a hora é do o seu horário Rubão do que falou sono. para eu ir dormir. É. Então, começa muito cedo e os pilotos vão chegando. Assim, quem quer chega, quem assim, o patrocinador, não sei o quê. A gente acaba sempre ali é muito pequenininho, entre 5 e 10 pessoas. Às vezes a gente leva uma viola e o Dudu hoje aprendeu muito a tocar a violinha dele, que eu amo. Legal. E também é uma terapia para ele. Então, a viola, aliado a uma boa carninha e um golinho de vinho para mim, um copinho, até 2, aí depois Perfeito. caminha. Então, e uma E o coisa que você assim... toca nessa viola? Eu não toco nada. Toca tudo. Eu só engano. Eu toco o que violão você engana? acústico e eu engano sertanejo. Sertanejo. Entendeu? É maravilhoso. Ele Não, você fiz não é filho coruja humilde. nem um pouco, não. Não, mas Só eu fiz porque ele é filho muito bom. humildão. A minha filha tem amanhã uma apresentação importante na escola, ela tá ensaiando as musiquinhas, já tem algumas semanas, assim, é mó barato de ver, né? É, muito Ela bom. cantando as musiquinhas, Legal. You got a friend in me. Ela começando a cantar a musiquinha, You got a Muito friend in interessante. me. Me diz uma coisa, voltando ao Schumacher, vocês tiveram problemas? Não, Mas Zé. tem uma história assim, não tem? É que É um boato? você pode me dizer até mais, né? O que é que faz a história? Né? O que é a imprensa no Brasil? Não todos, mas o que é? Na minha época era furo de reportagem. Nossa, se o cara tivesse um furo de reportagem. Hoje, Agora é a cópia. Um copia o outro, vai aumentando, vai aumentando. até porque o furo, hoje, ele pode se dar muito mal pelo fato de ser uma mentira. Né? Então, antigamente, uma mentira caía no jornal, depois as pessoas esqueciam, algumas coisas assim. Então, muitas coisas vão acontecendo para que a notícia surja. Então, aí no desafio de kart das estrelas, eu corria já pela Honda, o Schumacher corria ainda pela Ferrari, e a gente se tocou, e aí perguntaram para mim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, cara, é aquele Schumacher de sempre, brincando com uma sujeirinha e tal. E aí foram falar para ele, falou que você é sujo. O que você fala para ele? Devolve para ele e fala que ele foi chorão. É onde se cria a imagem daquela coisa. Um é chorão, o outro é sujo. Entendeu? E aí, aonde você deixa de ganhar? O povo, que procura uma informação, que procura
uma coisa não tem a informação correta tem de uma toda versão, coisa. né? Ela tem uma versão que é seguida, que é aquela... Que vai ser que ampliada no decorrer e assim, do processo. infelizmente, a grande maioria paga por não saber da história exata, de como ela é. Por isso que eu ainda sonho em ter o meu documentário, não para contar a versão da Ferrari, mas para contar a história do filho do dono de material de construção. Essa história é linda. Essa história, ela me enche de orgulho. Você ela quer um me enche... documentário, um livro? Eu quero poder escrever o livro também. Eu mesmo gosto, né? Ele fala do sertanejo. Eu não gosto só da melodia, eu gosto da escrita. Eu me apaixono mesmo por essas coisas diferentes, porque é daí que a gente, né? Eu falei muito disso aqui. Felicidade e tristeza, a gente tem o dia inteiro. Depende o quanto que você quer ficar com cada um. Né? Esse momento pode ser um momento extremamente de alegria. Você fala assim, puxa vida, mas eu daqui a pouco tenho que sair, eu tenho muitas outras coisas. Cara, eu tô com o meu filho ao meu lado. Né? Hoje já grande, ele pode escolher não estar aqui, ele pode... E esse é um momento de glória. Então vamos para muito mais positivo do que para qualquer outra coisa. Eu acho que é isso. Eu escolhi ser feliz. Eu vim para a vida para ser feliz. Se escolheram no caminho que eu era o chorão, que assim seja. Vão esperar eu morrer para falar, putz, a corrida foi maravilhosa, o que ele fez. Então, é assim. Sim. Mas é uma grande minoria, é uma minoria que paga o preço. Faz barulho. Né, que faz barulho pelos outros que gostam do contexto total. Sim. Como é que se lida com os memes? Você sabe que você tem vários memes, né, a seu respeito. Eu já fui... Nem se chamava meme quando foram criados. Não, na época eu acho que não era meme. Não, acho que era uma Não, brincadeira. depois que virou esse nome. O meme, ele já é muito reduzido hoje em dia. Hoje, se alguém brinca dentro do meu próprio Instagram, ele mesmo... aí já aparecem os defensores, já viram... Então... assim, que tanto pro mal quanto pro bem, essas provocações funcionam muito. A internet, como o próprio nome já diz, é uma rede, né? Se você for muito linear, você sobe e cai. Mas se vem o hater e ataca, aí vem os admiradores e defendem, aí o negócio cria muito mais força e se mantém muito mais forte. Eu já falei isso bastante pro Dudu e pro Fefo. Eu poderia ter muito mais alcance de número em rede social. Mas não foi a minha escolha. A minha escolha era de gente que gostava de ver aquilo que estava vendo. Entendeu? Se o cara quiser saber a minha história, do que eu tenho para contar do evento, ele vai saber da minha boca. Ele buscou lá na raiz, ele buscou exatamente na fonte como é que ela foi. Se ele quiser ouvir de algum terceiro de como foi, e assim, ele tira a coisa dele, ele não serve para ser meu parceiro. Nem por isso eu deixo de ser educado e ouvir o que ele tem para dizer. Né? Eu fiz um documentário, eu fiz um post, a gente perdeu o Speed era um cavalier que comeu uma bituquinha de cigarro e foi comendo, e a gente não prestou atenção que ele estava indo para um cantinho. Né? O Dudu levava muito ele, a gente não via, ele sempre puxava para um cantinho escuro e o cachorro quer ir, você deixa ele meio ir. Sim. Na coleira ele vai e tal, e cara, infelizmente era lá que o cidadão jogava bituca de cigarro. E assim, foram achadas 11 bitucas de cigarro dentro dele. E aquilo acabou com o estômago dele e ele veio a falecer por essa situação. E eu quis fazer um vídeo onde eu falava, olha, aconteceu comigo. Então, se você quiser aprender do que aconteceu comigo, essa é a minha história. Eu não falei mal de ninguém que fumava, eu falei, essa é a minha história. E aí você vê lá, assim, sei lá, 10% dos comentários de gente que não foi na fonte. Porque o que aconteceu? Ficou tão importante que aí saiu nos blogs, nos vlogs e aí a história não é contada. O cara não teve tempo de ir na fonte para olhar e comentou daquilo que viu. O Brasil ainda, a grande maioria, vai pagar o preço por uma minoria que não tem tempo de ir na fonte. E a fonte é aquela que vai nos dar
O que é? Porque você falou hoje, né? Eu tô meio filósofo agora, mas é assim, você falou, sobe e desce, sobe e desce. É a nossa escolha se a gente quer ficar um pouco mais aqui, um pouco mais aqui. Porque ficar aqui também significa que a gente pode subir. Este é um momento para subir. Esse aqui a gente fica quanto a gente quiser ficar. Mas aí, nesse aqui, aí vai. E acontece um comentário desse, acaba com o teu dia, se você quiser. Então, respondendo a tua pergunta acabou com o meu dia por muito tempo. Até eu aprender que não mereciam a minha atenção. Tem uma coisa que eu quero falar, que na hora que eu estava lendo sobre você, eu vi que tinha um bisavô, Rubens Barrichello, um avô, e aí vem você, e aí o seu filho chama Eduardo e o outro chama Fernando. Graças a Deus. Né? É que você pensa igual a mamãe, e eu acho que ela mandou bem demais, porque você quase foi Rubens, né? Era só dar uma forçadinha aqui. Não dá. Você chega lá na família, você chega na casa dos Barrichellos, fala Rubens, todo mundo olha. Todo mundo nasceu dia 23 também. O meu pai tem o mesmo aniversário do meu avô. Caraca. Eu também sou do dia 23, só que eu dei sorte de não ser Rubens. O Bisa também nasceu dia 23. Eu sei, meus tios também. Gente. Todo mundo é dia 23. No mesmo mês? Tudo... Não, o meu pai e o meu avô. Eu nasci dia 23 de maio, no mesmo dia que meu pai. Eu sou 23 de setembro. E então, assim... Eu sou Eduardo também. Eduardo quer dizer guardião das riquezas. A etimologia do nome Eduardo. Eu também sou o filho mais velho, o filho homem da família paterna ali. E ser o filho único, né? Então também sou guardião das riquezas. Eu gosto do meu nome, cara. Ainda eu mais gosto também. Que provavelmente seria Rubens, né? Apesar de eu usar Duda com a apelido. Eduardo é melhor, né? Eduardo é melhor. E quem foi decisivo nisso? A Silvana. Com Ela certeza. falou Rubens de jeito nenhum. Ela falou a primeira coisa, quando a gente casou, ela falou assim, quando a gente tiver filho, não é Rubens, tá? Tá. Só tá. Só. Mas ainda dá tempo de você dar Rubens o nome do seu filho. Putz, aí seu ele vai ser o Rubens filho. o 8º, eu acho. Não, porque tem até Rubens Sênior. Eu vi que tinha Rubens Barrichello Sênior. Não, tem. O meu avô é Rubens Barrichello, o meu pai é Rubens Barrichello Júnior e eu sou Rubens Gonçalves Barrichello, tem o nome da minha mãe. Ah, legal. Mas é incrível isso, né? A minha irmã nasceu no mesmo dia que a minha mãe. Você no mesmo dia do seu pai. E foi por isso que eu fui por fazer isso que astrologia, numerologia. Dia Por isso 4 de muita quê? coincidência. De janeiro. 4. Eu sou 5 de janeiro. O meu Meu pai pai era de de Duda 4 era de 4 de janeiro. janeiro. Meu pai era Olha 4 só. de janeiro, minha mãe 5 de janeiro. Olha que coisa. Que loucura. Então, assim, Engraçado esses negócios de data, né? Porque dentro da nossa família, desculpa te interromper, a gente tem a mesma coisa, porque a nossa família Barrichello, quase todos os homens são dia 23. E na nossa família, na época que meus pais eram mas não casados... vale se for cesariana, porque pode ser uma escolha, né? Tipo... Não, eu até perguntei, eu fui estudar por isso também. Mas na época que meus pais eram casados, eu sou 23 de setembro, meu pai é 23 de maio, o meu irmão é 12 de setembro e minha mãe é 12 de maio. Então, a gente tem tudo, a gente é 23 com 23, os dois são 12 e eu sou setembro junto com o meu irmão e ele é maio junto com a minha mãe. Então, a família inteira com esse negócio de data é meio esquisito, né? Tem que estudar astrologia. Tem que estudar mesmo. Eu estudei bastante. Não tem como fugir. Eu estudei bastante. E te ajudou, de alguma forma, a compreender você melhor? Ajudou pelo autoconhecimento, né? Por aquilo que a gente estava falando. Acho que autoconhecimento é tudo. A partir do momento que a gente se conhece, a gente para de querer julgar o que a gente desconhece, né? Porque a gente tem defeito, graças a Deus. Aquela música da Paula Toller é muito significativa para mim. Eu vou errando enquanto o tempo me deixar. Por quê? Porque é isso. A vida é isso. A vida é feita de erros para os consertos e o acerto. Tá? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. E na vida Se o pai tiver profissional? muito filósofo, você não vai Não, tem que ser mesmo. Sua vida O nosso profissional. objetivo é justamente aqui nesse podcast falar sobre a continuidade, falar sobre o que é a herança que a gente quer de fato passar para as próximas gerações, e tanto a família de vocês, a nossa, de quem está nos assistindo. É uma pegada meio filosófica mesmo, assim, uma coisa profunda. E pra gente, eu acho que é muito natural, né? Porque a gente não falou nada, né? Ele é o que é, ele tem, assim, uma bondade no coração que eu vejo que eu tenho. As pessoas falam assim, cara, esse Dudu é demais. Então, enche o olho de lágrima, porque ele realmente... Qual que é o maior elogio que fazem a ele que mais te emociona, assim?
Eu acho que a humildade é algo marcante, mas as pessoas chegarem para mim e falarem assim, cara, ele é muito bom no que faz. Porque é difícil repetir alguma coisa, né? Teu pai já corre muito bem, como é que o filho faz? Cara, ele é au concurso, né? A gente tem sempre aquela discussão, mas então ele com 22 deveria estar na Fórmula 1. Ele pegou um momento, ser filho do Rubens Barrichello já faz duplicar a dificuldade. E aí ele chega num momento onde patrocínio, a exigência para ele entender o autoconhecimento dele é muito difícil. Então, agora ele está abrindo as portas para ele ter novas chances de... Assim, se você trouxer qualquer pessoa aqui que corre com ele ou que corre proximamente dele, pergunta, o Dudu é filho do Rubinho? Ele corre porque ele é filho do Rubinho? Não, ele é o Eduardo Barrichello. Ele tem e criou o espaço dele. Então, para mim, esse é o maior orgulho, dele criar o espaço dele fazer as coisas e ter aquele caminho dele, né, para seguir, né? Então, para mim, é o maior orgulho. Ser filho do Rubens Barrichello, de alguma maneira, te impactou em algum momento? Te incomodou em algum momento? Sabe que, meu irmão, a gente tem um combinado engraçado, brincando. A gente recebe muito essa pergunta, né? Como é que é ser filho do Rubinho? Eu também recebi muito quando eu comecei a fazer novela. Imagina. E a gente sempre responde o seguinte... Eu não sei, porque eu nunca fui filho de outra pessoa. Então, pra mim, é normal. Perfeita essa resposta. Não tenho esse tipo de comparação. Sim, mas você foi... Não tem, mas... Eu estou perguntando mais no sentido da profissão. Sim. Que eu acho que deve ser mais difícil para uma pessoa, sabe? Ser filho de piloto e ser piloto. Exatamente ser igual. Ator e ser filho da atriz, sabe assim? Eu acho que são dois lados, o lado pessoal e o lado profissional. E dentro desses dois lados... tem mais dois lados. Porque, na minha opinião, ser filho do Rubens profissionalmente talvez não seja a melhor coisa por um lado, onde eu sempre vou ser comparado a ele, sempre vou ter uma imagem dele em cima de mim, mas, ao mesmo tempo, já me abriu muitas portas. Eu acho que grande parte, um grande percentual de estar onde eu estou é por conta de ser filho do Rubens, com certeza, mas eu também tenho o meu grau de mérito, digamos assim. Tudo tem um lado bom, um lado ruim, um lado então, pró, um lado... Esse lado profissional, ele tem esses dois lados onde ele é positivo. Ele é positivo. Eu não tenho como reclamar desse lado, mas, ao mesmo tempo, eu tento ser o Eduardo Barrichello, ser Eduardo. Eu não quero ser lembrado como... quem que ele foi? Ele foi só o filho do Rubinho. Eu quero ganhar campeonato. Eu quero me tornar alguém pelo meu próprio nome. Mas é engraçado porque é diferente. Ao mesmo tempo, a gente, pelo lado profissional, onde eu tento criar o meu nome, eu ainda como pessoa, eu ainda quero ser o filho do Rubinho. Então, essa última semana que a gente teve corrida, tem até uma foto que eu faço tratamento de enxaqueca, né? Tenho enxaqueca muito forte. E aí, antes da prova, eu tava com uma enxaqueca muito, muito forte. E aí eu sempre vou, quando eu tô com enxaqueca assim, eu sempre vou pro meu pai, dou um abraço nele, ele faz um carinho na minha cabeça, joga uma água. E não foi diferente, só que foi uma mistura ali de lado pessoal com lado profissional no grid, na hora do hino da corrida, que foi onde a gente foi dar um abraço. Tem até uma foto agora, a gente dando um abraço, ele fazendo um carinho ali em mim, antes da gente correr um contra o outro, representando nossos patrocinadores. Então foi legal, porque foi uma mistura ali de profissional com pessoal. Então é isso, acho que o profissional, eu tive muita sorte por ser filho dele, mas o meu objetivo é tentar desvincular isso, tentar criar o meu nome por mim mesmo. Criar o seu próprio espaço. Mas o lado pessoal é porque ele acaba se misturando muito, porque como a gente trabalha junto, mas a gente chega no final do dia, a gente faz o motorhome, faz a carne, eu ainda quero ser o filho do Rubinho, ele tem que fazer a carne pra mim, porque eu gosto da carne dele. Que a carne dele é melhor. Ficar junto, então a gente tem muito esses negócios de misturar o lado profissional com o pessoal,
E que às vezes também pode ser difícil, porque a gente representa as mesmas... Pensa, a gente trabalha com as mesmas pessoas, as mesmas empresas, tem horários diferentes, tem demandas diferentes, somos níveis diferentes, né? Então, eu acho que tem uma mistura bem legal. E quais são os seus sonhos? O que você quer para você no futuro? Fórmula 1? Então, o meu sonho sempre foi poder ser profissional do esporte. Hoje em dia é muito complicado você conseguir viver do esporte. O meu sonho sempre foi esse, desde que eu comecei a correr de kart. Sempre quis chegar na Fórmula 1, lógico, como qualquer outro piloto, mas a gente tem que ser realista também, onde hoje em dia, infelizmente, na minha opinião, o lado financeiro ele fala mais alto do que o próprio talento. Acho que tiveram algumas coisas, alguns momentos onde eu precisei ter mais performance, e não tive, com certeza, mas também me faltou bastante aí esse apoio financeiro para que eu pudesse chegar na Fórmula 1. Mas não é 100% sobre isso, eu acho que é sobre poder criar uma carreira, criar uma vida, eu quero ter uma família, deixar os meus pais orgulhosos também, quero ser uma boa pessoa. E é o que eu digo, eu acho que hoje em dia eu tenho muita sorte. Eu vou para o meu segundo ano de carreira profissional, onde eu consigo ter a minha vida, ter as minhas escolhas, me tornar um adulto de fato. E é negociável se eu acho que eu com 22 anos gostaria de estar na Fórmula 2 pagando para correr e ser completamente dependente dos meus pais financeiramente. Então, é um debate que ocorreria por horas. No Stock Car você não precisa dessa dependência econômica? Então, Stock Car, graças a Deus, eu sou contratado para poder correr, por isso que eu devo muito aos meus patrocinadores, porque eles realmente me deram a minha segunda chance de carreira, onde eu saí da Europa, que era onde eu tinha meus patrocinadores também, mas que eles me pagavam para correr, eles pagavam os meus custos, e então já eu tenho uma oportunidade aí que a Mobil Ali, vou até falar deles, Mobil Ali, Fini, me deram a oportunidade de poder correr na Stock Car e poder tentar estabelecer uma vida adulta financeiramente. Então, eu acho que hoje em dia eu estou num lugar que eu gosto muito. Sou muito feliz onde eu estou, graças a Deus. Volto a morar com a minha mãe depois de 6 anos longe. Então... E graças a Deus o pai teve que parar de comprar as balas, né, meu? Que a Fini, é verdade. Maria, a Fini quando ele volta para casa... Fini da bala. Fini. Ele adorava desde moleque. Quando apareceu o patrocínio, eu queria falar com o chefão, com o presidente, assim, falar assim, você tem noção que você está contratando o cara que ama a tua marca? Porque é diferente, né? Porque o cara, quando ama o negócio que faz, é diferente do que ele ser contratado. O ideal é isso, é você poder fazer propaganda dos produtos que você acredita. Sempre fui ensinado isso, porque eu sempre brinquei com meu pai, né? Até o início de 2023, eu nunca havia recebido um salário. E eu sempre falei pro meu pai, eu falei, pá, primeira vez, o meu primeiro salário que eu receber relacionado a carro... Tá tudo em não, isso é verídico. Eu falei, o primeiro salário que eu receber... 50% vai em roupa, 50% vai em Fini, não tem conversa. O dinheiro é meu, você não vai encostar nisso daqui, eu vou gastar 50% em Fini, 50%... E graças a Deus não foi assim, ele é um cara, ele tem uma cabeça boa. Eu não consegui, mas a gente chegou, foi engraçado, pro anúncio de 2023, onde a gente não tinha conseguido o dinheiro inteiro pro ano, então faltavam alguns espaços em branco com o carro, e às 6 da manhã eu cheguei lá pro anúncio e tinha um adesivo da Fini no meu carro. Porque o meu chefe de equipe sabe, eu sempre falei pra ele que o primeiro salário iria pra Fini. Eu falei, você tá brincando, tira esse negócio daí, não tem nada a ver e tal. Contato, não, fechou. E era de fato, cara. Ele entrou em contato, ele é amigo pessoal do CEO. Eu próprio jantei com o CEO global da Fini. Então, é uma história aí que parece fictícia, mas ela é verdadeira. Como é que funcionam esses bastidores, assim? Eu sei que você é um cara que... Isso eu aprendi te assistindo nos podcasts ano passado, sei lá. Que você é um cara muito ligado na parte da engenharia, da parte da construção dos carros e da melhoria ali do sistema. E como é que é essa parte dos bastidores? Tanto na parte do patrocínio da estrutura financeira e tal, e é dessa parte também mecânica da engenharia. Porque isso é muito diferente de qualquer outro esporte, né? Tipo, a Adidas não vai perguntar pro Neymar como é que faz a bola, sei lá. Tipo, você... Tem coisas que... se você pega um amortecedor, ele tem um funcionamento, a mola aqui, a compressão, o quanto você pode mexer, você tem uns ajustes para que essa mola possa ser mais comprimida ou menos comprimida. Então,
assim, eu fui evoluindo a minha mente. Eu tive muito tempo quando moleque, que meu pai falava, dorme e estuda. Quando eu fui para a Europa, eu não cursei faculdade e fui direto para a Itália para estar com a equipe. E eu falei, pai, eu vou te pagar o meu ensino, em 3 meses eu prometo estar falando italiano. Eu falo 5 línguas por isso, por eu falar para meu pai que eu ia me doar isso. Mas eu tive muito tempo de oficina. Né? Até brinco, né? Minha mãe falou medicina e eu entendi oficina. E aí foi isso, eu fui e eu via a montagem, aquilo tudo. Então, quando eu detalho para o engenheiro aquilo que está acontecendo, ele fala, cara, o cara é parte desse amortecedor. Sim. Ele está falando de uma... E eu realmente me dediquei muito tempo e eu tenho alguma coisa no corpo que o Eduardo também tem. Ele tem, porque assim... Por que eu fui descobrir isso? Por muito tempo eu tive medo de avião. E aí, cara, aquele avião ia mexer, eu já estava segurando. Pô, mas o avião nem mexeu. Eu falei, lógico que mexeu. O meu corpo tem uma sensibilidade quanto ao movimento, labirinto, globo ocular, uma série de coisas que depois estudadas junto com a numerologia, com a astrologia, aquela coisa toda, que você vai ver que eu tenho uma sensibilidade extra para isso. Ouvido, né? Então, aí me fizeram... E ele vem com isso também. Ele também gosta muito. É um ótimo acertador de carro. E o que faz um grande carro? Um ótimo acertador de carro trabalhar com um ótimo engenheiro, porque a leitura do que o piloto está falando é a resolução do carro. Exige uma química muito grande entre engenheiros. Precisa ser muito amigo. É um ajuste muito fino, muito, né? Como se fosse um milímetro. Um milímetro. É 1 milímetro. Nós temos 1 milímetro de ajuste. Quando você fala assim, tá bom, então vamos abaixar a frente do carro? Vamos, 1 milímetro. O que é 1 milímetro e muda? Muda muito. Imagina, sente o carro no chão grudado, né? Assim, mas hoje em dia faz completamente a diferença, porque todo mundo é piloto bom hoje em dia, porque existe simulador. Então, os simuladores cada vez mais verdadeiros, né? O sentimento ali com o carro, que ele transcreve verdadeiramente. Então, todo mundo anda de simulador, todo mundo treina, todo mundo é bom. Então, essas diferenças eu acho que conseguem fazer um piloto ser ali ímpar dentro de um grid que todo mundo vira igual, entendeu? E essas coisas que você próprio perguntou do ajuste do carro, do patrocinador, essas coisas fora da pista que acabam dando diferencial para o piloto, porque ser piloto bom por bom, hoje em dia todo mundo é bom. Todo mundo sabe a técnica, é um esporte muito bem estudado, onde tem muita telemetria, dados. Então, isso que eu falei, muito simulador, muita coisa, mas é engraçado ele falar que ele aprendeu porque na época dele ele ficava com os mecânicos, então ele aprendia essa parte. A minha, como eu ganhei o simulador antes do kart, ele fazia o setup do carro para mim e me ensinava. Então, eu aprendi o setup do carro no simulador. E tudo transcreve veridicamente. Então, é muito interessante você ver quanto que o simulador consegue te ajudar para a vida real. Como é que um cara vai narrar isso para não fazer um comentário de que o Guga mandou uma paralela errada, a Daiane saltou errado? Como que ele faz? Ele tem que ir na busca física do que é. Não é só andei de kart indoor entendeu? Porque assim, você tem movimentos. Hoje no simulador, você tem um iRacing que você tem ajuste de altura, ajuste de cambagem, ajuste de caster. Coisas que eu tô falando que talvez você fale assim, o que ele tá falando? Compressão de mola, pré-carga, bump, rebump. Você tem uma série de coisas. Asa dianteira, asa traseira. Pressão de pneu. Pressão de pneu. Você tem muito. É muito complexo para a gente simplesmente falar, dá para fazer. Não, mas assim, tipo, a indústria automotiva inteira depende das corridas para desenvolver os seus carros, depois vão ser evoluir, as linhas comerciais, para aumentar a segurança. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês também, hoje em dia, o Brasil é muito perigoso, tem muito assalto, então cada vez mais tem carro blindado por aí. Sim. E uma vez, um dono de uma blindadora, conversando com um amigo meu, falou assim, cara, quando você blinda um carro, você está trocando a segurança automotiva pela segurança balística. Você pegar uma estrada com um SUV blindado, pegar uma serra num dia de chuva, é completamente diferente do que o carro não foi. Ele não foi projetado para ter aquele balanço de peso. Eu queria saber de vocês a opinião sincera de vocês, assim, como motoristas, a respeito disso. Assim, realmente,
é mais perigoso você pegar a estrada? Faz sentido isso? Tem essa dualidade ali entre os Tem uma perigos? diferença muito grande. Aliás, eu vou acabar citando alguns nomes aqui, mas o meu pai, no canal do Acelerados dele, fez essa comparação. Ah, legal. Vou assistir. E é muito legal você ver a diferença do carro blindado e não. Porque a gente está falando de 1 milímetro, então a gente também está falando de 1 quilo. Como a gente está falando do peso, 1 quilo acima, 1 quilo abaixo, cara, ali você perde É o toda quilo a sua fora do performance. lugar, né? Porque uma coisa é o Exato. dentro da Mas eu acho massa, que- massa alta, né? Eu acho que cada vez mais é muito legal. O meu carro, por exemplo, é blindado pela CART e ele é blindado de uma forma muito leve. Muito leve. Já não é mais aqueles metais que eram antigamente. agora é O meu Kevlar, carro tem uma com- blindagem de 90 quilos, por exemplo. Sim. 90 quilos é como se tivesse uma pessoa do meu lado. É. Então não é que ele fica... que muda muito, entendeu? A gente fez essa comparação, aliás, em análise de dados, enfim, e essa diferença de uma blindagem de 90 quilos para uma blindagem de 300 quilos, Nossa, 300 quilos, você já começa o carro, meu, uma o diferença carro não funciona mais. fantástica. Exato, o freio exige muito mais o freio, porque tem muito mais peso que distribui para frente, precisa parar muito mais, então você precisa trocar pastilha de freio, trocar disco de freio, rever pressão de pneu, tem muita coisa que se faz, mas acho que a tecnologia tem ajudado muito as blindadoras a ficarem mais leve com o peso, e isso muda muito. Eu próprio senti muito. Mas você tem razão em falar que Sim. antigamente era super diferente. Sim. Então, você consegue, assim, vamos supor, primeiro treino do ano de Fórmula 1. Primeiro lugar, uma Williams. Você fala assim, nossa, veio para estourar. Você fala, espera. Por quê? Porque 70 quilos de gasolina, cada 10 quilos são entre 3 e 4 décimos, você tem, no mínimo, 2,1 segundos de diferença com alguém que possa estar andando com o tanque cheio e o tanque vazio. Então, você não pode fazer essa análise. Você não sabe quanto que eles têm de gasolina. É o peso que você carrega para mostrar que o peso fora de lugar, ele num tanque, o centro de gravidade é alto. Sim. E quando você pode Ele jogar pode um peso desestabilizar. baixo... quando aí todos estiverem na mesma quantidade para ir para classificar com 10 quilos de gasolina, aí você vê que a Williams está em primeiro, então parabéns, ela realmente fez um trabalho muito bom. Só que no primeiro treino do ano, você não pode fazer essa análise, porque o peso é tudo. Então tá certo. Então, um peso fora de lugar, né, nos tempos antigos, 10 anos atrás, os carros blindados, mas hoje a CART tem feito um serviço O seu também é blindado pela CART? E aí foi... Então a tecnologia deles é a melhor do momento? Então, tem muitas outras com a tecnologia muito parecida e tudo, mas a gente escolhe a CART porque para nós a gente tem um significado muito grande entre proteção, mas também ter um carro que você não perde a virilidade do carro, aquela coisa gostosa de ter um carro, porque senão o carro com 300 quilos, a serra é outro carro. Sim. Sei lá, você vai escolher um modelo que tem teto solar, aí vidro ainda é mais pesado hoje, né? Isso, O exatamente. E com quem você aprendeu a dirigir? Eu aprendi a dirigir Nossa, boa pergunta. muito cedo, né? É verdade. Ou seja, verdade. na verdade, com 6 anos de idade, meu avô me deu o meu primeiro kart. E eu fui para a pista e guiei sozinho. Então, foi o meu primeiro contato. É o seu talento, então, mesmo, né? Eu acho que as pessoas meio que nascem com isso. Eu falo muito Eduardo que também? Eu gostaria de pensar que sim. Você também? Não, ele é muito talentoso, Mas mas ele aprendeu provavelmente quando ele foi a primeira vez andar no kart lá, eu enchi. Tanto é que a primeira vez que você andou, eu falei para você, e aí, o papai falou alguma coisa que foi boa para você? Ele falou para mim, pai, você falou tanta coisa que eu não lembro uma. Entendeu? Então, Foi. uma Mas coisa... é difícil, porque o nosso esporte, como ele é muito... Ele existe muitas formas diferentes de se guiar. Tem cara que freia mais dentro, tem cara que dá o pé mais tarde e vice-versa. Então, eu acho que no kart, como a gente está falando do peso, o peso a gente está falando que altera 2, 3 segundos. No Stock Car, por exemplo, do primeiro ao último, a gente tem mais ou menos 4, 5 décimos de segundo. Então, é tudo muito perto. Eu acredito mesmo, na minha teoria, falando das minhas experiências, eu acho que você conseguir tomar ali 1 segundo, meio segundo do ponteiro, todo mundo aprende. O resto é um pouco é o talento, eu acho. Não tem... Você consegue ensinar alguém a andar de carro de corrida até um nível. Depois
a pessoa que tem que... Ela tem o extrazinho ali de talento, do entendimento Ou de dele. dedicação, seja lá do que for. O extra, alguma coisinha ali tem. A dedicação é muito. É aquela história, né? Ir do 0 ao 90% dos melhores do mundo numa coisa é fácil. Exatamente. Agora ir do 90 até o 98, É o mais difícil. 99... O Valentino Rossi foi convidado para guiar o Ferrari. Ele guiou 2 dias e ele chegou muito rápido, a um tempo muito bom. Mas ao tempo que precisava chegar para virar profissional, não chegou. É uma loucura isso, né? O tempo. E o Valentino Rossi foi um dos maiores campeões de moto da história. Então, é isso. Ele tinha velocidade, mas não o que necessitava para que ele fosse piloto de Fórmula 1. E você tem alguma vontade de voltar à Fórmula 1? Não. Foi um tempo maravilhoso, um tempo de aprendizado, um tempo que todo o sofrimento fez com que eu aprendesse mais. Mas eu sinto ainda falta de guiar um carro muito potente como era. Mas hoje só o fato de ter as lembranças de tudo aquilo foram 19 anos. Foram tempos bem executados, bem vividos. Então, não, hoje em dia não. Você tem o mesmo prazer de dirigir? Hoje eu tenho. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, acho que o pai tá ficando cansado, acho que eu vou parar de correr de kart. E ele virou para mim e falou assim, se eu tivesse teu talento, eu não paro de correr nunca. Aquilo me fez prestar atenção de que alguma dorzinha pode acontecer e a tecnologia tá aí até para te dar um remedinho. Você toma um Advil, um negocinho, já continua enquanto você pode, porque a época que você não puder mais, você vai saber. Né? Os atores dizem que querem atuar, estar no palco, estar na frente da câmera e tal, até o último minuto. É o seu sonho? O meu sonho é saber exatamente distinguir o momento em que eu achar que eu não tenho mais talento para aquilo. E aí sim ceder para a nova vida. Por enquanto, eu tenho muito talento para aquilo que faço e me dedico muito. Né? Apesar da idade e tudo, né? O Dudu pode comprovar isso. Eu sou uma pessoa muito dedicada àquilo. Eu tenho tanto prazer naquilo que eu faço que o prazer é associado à gratidão. E a gratidão, ela tem que estar lá, né? Então, você acordar e falar, poxa, estou aqui no motorhome com o meu filho para mais uma oportunidade de andar em Interlagos, é muita gratidão, né? Então, eu tenho essa eterna gratidão e eu vou saber o momento em que eu falo, acho que o remédio já não tira mais a dor. Acho que aí vai ser o dia de parar. E o Fefo, como você fala? O Fefo, ele tem uma característica diferente de nós. O Fefo, ele, por 2 anos na pandemia, ele falou, não quero mais. Eu tinha separado da mãe, ele falou, não quero mais e vou parar e tal. E ele ficou defasado. Ele ficou um pouco defasado. E foi numa dessas viagens com o irmão para a Itália, que a gente foi despedir do irmão. Foi um momento super difícil de deixá-lo na Itália pela primeira vez sozinho. Tchau, estamos indo. Que o Fefo virou para mim e falou assim, cara, que legal, né? Ele tá sozinho. Assim, ele sonhava em estar sozinho. O Fefo já nasceu meio individual, assim, um cara que se vira e tal. Então, o Fefo gosta muito de resolver os problemas. É uma pessoa super espiritualizada, é uma pessoa que estuda também a tal da numerologia, que gosta, parecido comigo nesse aspecto, que está num caminho trilhado pelo gosto dele e ele vai até, assim, ele se doa, né? Se tem que correr 10 km por dia, ele corre 11, se tem que fazer as coisas, ele é super, ultra... Mas ele está no caminho do piloto. Ele tá lá ele tá mora na Europa, sozinho agora. Mora sozinho na Europa. Ele está morando sozinho? Né? Eu voltei de Portugal agora, ele mora em Portugal. E tá tocando o caminhozinho dele. Eu digo diferente porque ele passou 2 anos defasado. Então ele tem aí um momento em que ele está sempre meio catching up, assim, meio buscando aquele momento parado, mas ele está fazendo tudo que pode para buscar. Então ele já chegou
ao pódio nessa corrida inicial. Então, ele tá indo no caminhozinho. Ele tá indo no caminho dele. É uma coisa que eu não entendi, acabou que a gente mudou de assunto, assim, como é que é para financiar, assim, quem paga a conta os patrocinadores ajudam com algumas coisas, mas aí você falou também que a parte financeira é muito forte, então as famílias precisam aportar também um valor, investir. Então, eu vou falar como é que é essa parte, assim, que eu fiquei muito... Eu preciso até mais de água, por favor, para falar desse assunto. Esse assunto... Porque a gente está nessa missão aqui também, a gente cobra o escanteio, vai cabecear, a gente fecha o patrocínio. Exatamente isso aí. Então, é muito complicado, mas para nós é o seguinte, nós temos... É difícil você fechar um ano, por exemplo, em janeiro a gente não consegue saber quanto vai custar o ano todo, porque nós temos batida, temos viagem, hotel, alimentação, então tudo isso entra dentro da conta. Você tem uma estimativa, mas... Você tem uma estimativa aproximada, mas você não consegue saber quantas vezes vai bater, quantas vezes vai quebrar, qual peça do carro. Não tem um seguro, né? Então, tem um seguro. Tem? E aí é o seguinte, as categorias, elas são muito caras porque você precisa alugar a pista, então você divide o fim de semana com alguma outra categoria. Aí se você é categoria de acesso para a Fórmula 1, eu, por exemplo, na categoria que eu corria, que era a Freca, que é Fórmula 3 regional, eu corria Mônaco junto com Fórmula 1, por exemplo. Então se você for subir nas categorias, você perguntou se é caro, eu vou te dar mais ou menos um preço, depende da equipe, mas a Fórmula 2, por exemplo, que é o último degrau antes de subir para a Fórmula 1, custa 2,5 milhões de euros. Um ano. Caramba. Por ano. Um ano. E assim, tem cara que tira do bolso, entendeu? O pai tem grana e, vamos correr, entendeu? Mais pra baixo, se for Fórmula 3, vai conseguir ali, se você for um piloto bom, você vai conseguir mais ou menos 1 milhão de euros. Só que você precisa ser aceito para poder correr. Você paga com, por exemplo, o pai ou a família e tal, ou quanto o patrocinador consegue chegar? Então, como é que você consegue os espaços para poder vender? 50-50, sim. Então, tem gente que contrata agência para que tenha as cotas. Então, cota 1, cota 2, cota 3, para que sejam divididos entre os patrocinadores. A gente também tem a lei do incentivo ao esporte. Então, basicamente funciona com 1% do imposto das empresas que têm o projeto. Então, vende-se um projeto. Hoje 2 até. Esse ano 2%, correto. E é uma janela super curta, né? Tem que ser numa época é uma certa. Janela curta. Mas é que hoje a gente está muito... Nada, fala você. É crítico, para te falar a verdade. Porque assim, você pega o campeonato do FEF, custa 700 mil euros. Né? A gente está falando... Hoje até tá mais. Mas para fazer uma conta meio por cima, assim, a gente está falando 7 por 6... 4 milhões e 200 de reais. Né? Hoje nós temos um patrocínio muito bom da Porto e um muito bom da Marte, mas paga 1/3 disso. Por quê? Como é que você junta 2 milhões de reais no Brasil? Através do incentivo ao esporte, o governo tem ajudado, aquela coisa toda, mas é muito difícil. Mas é muito difícil. Muito dinheiro. Então, aí você vai pagando, vai fazendo, vai vendo como faz. Eu vou me virando nos 30, né? Eu brinco com... É por isso que eu perguntei, porque deve ser uma engenharia à parte aí para você conseguir ver uma engenharia muito grande. É muito difícil, cara. Então, por exemplo, a Stock Car hoje em dia, é o que eu te falei, depende muito da equipe, depende da ética da equipe, da oficina da equipe. Mas hoje na Stock Car, por exemplo, a gente está em torno de 4 milhões de reais para você conseguir fazer uma temporada sem receber nada. Sim. Entendeu? Então, para você virar piloto profissional e conseguir lucrar alguma coisa hoje em dia, por isso que eu estava falando da dificuldade de você conseguir viver desse esporte, porque para alguém que recebe um salário da Stock Car, você precisa juntar 4 milhões mais o seu salário. Sim. E para você bater na porta de uma empresa e falar, eu preciso de 4 milhões e meio. E aí? Você precisa vir com uma proposta muito grande, então exige muitas visitas, muitas reuniões. Tem muitas empresas que se juntam. O nosso caso próprio, que é a Mobil Ali, meio que fizeram uma parceria, uma junção para que eles pudessem fazer 2 carros. Você faz um combinado, por exemplo, você, além de ter o nome da marca ali estampado, você vai a tudo que é evento corporativo, você tem essas são as ideias novas. E eu procuro neles as ideias novas. Sim. Porque assim, você vai ver, a tua filha... Em breve vai estar te dando uma ideia que você fala assim, oi? Não, exatamente, a gente faz muito isso aqui, né? Viu algum jornal, algum desenho? A gente acontece aqui, Por quê? Ele me dá várias ideias, eu sou tipo me leva para fazer coisas que eu nunca pensei que eu fosse fazer. De uma outra fase, de outras coisas. Então, por exemplo, nós fazíamos uma churrascada para os clientes da Mobil
dentro do na área de motorhome, Sim. para que eles pudessem ter um momento VIP. Sim. Para que eles pudessem ver o carro andando, mas pudessem ver o que é. O Rubinho é realmente pai do Dudu? Uhum. Ele realmente fala que ele faz churrasco, ele está fazendo? Né? Trazê-lo para o patrocinador e os clientes para o seu mundo atual é uma forma de você poder encarar. O próprio patrocinador deve levar cliente dele para ter essa Sim, experiência direto. junto, para fechar negócio, usando essa experiência proporcionada. Eu costumo dizer até que a gente corre de graça, mas a gente é pago para ir nesses eventos e fazer essas aparições. Eu acho que é mais justo falar. Total. Porque a gente tem bastante compromisso com os patrocinadores. É bem legal, aliás, porque eu acho que as categorias hoje em dia de automobilismo... O automobilismo está crescendo bastante no Brasil. Mas acaba que gera bastante fã e as categorias estão ficando um pouco elitizadas. Então as pessoas esquecem, às vezes, que nós também somos pessoa, também tenho meu problema, também brigo com meu pai. Também. Então, acho que os patrocinadores cada vez mais trazem... Pai. Coitado do pai, né? Eu acho que os patrocinadores cada vez mais trazem o público e clientes para próximo do patrocinado para que vire um negócio mais humano. Sim. Entendeu? Isso é muito legal. Então, a gente atende a muitos eventos, muitos appearances que a gente faz, bastante reunião também para resolver coisa de próximos anos, contratos futuros, mas que é um negócio muito legal. É um trabalho muito legal de se ver junto com os patrocinadores. Você já foi numa corrida? Não, cara. Eu fui a pouquíssimos eventos automobilísticos. Ultimamente eu fui num evento do Motor Grid. Olha aí corri de Porsche, eu pilotando um Porsche que legal. na fazenda... Capoava. Putz. Ou na... É a outra. Eu esqueci o nome agora. Um amigo meu me levou... Mogi lá? No Velocitar? Velocitar, exatamente. É lá que a gente corre. Então, a gente pode tocar lá. Você podia ir com a gente para verificar isso. Faz uma parcial até para você ver, para ver de perto esse movimento. Com certeza eu te conto depois, só que eu fui. Só pode contar depois, mas a gente não leva ele para andar. Agora, por que vocês brigam, por exemplo? Porque a gente briga por várias coisas. A gente discorda de ideias, de assuntos, de temas. Toda hora tem que gravar vídeo. Se não ele quer gravar o tempo todo, eu acho chato. Tem que agradar todo mundo, eu né? Acho que a gente discorda de ideias também. Eu acho que nós somos de tempos diferentes, então isso é difícil também. Às vezes eu tenho uma dificuldade às vezes para mim é muito claro a coisa e para ele não, e para ele às vezes a coisa é muito clara e para mim não. Tem essa dificuldade também. É a mesma coisa que a gente vive. Mas é isso, acho que não são brigas, nenhuma briga é muito... nenhuma briga forte, é só uma discordância. É tranquilo, é uma discordância, exato. É uma discordância de opiniões em questão a algum assunto. A gente é parecido, mas ao mesmo tempo a gente é diferente, né, pai? A gente tem algumas coisas... Onde a gente é diferente. Mas acho que não tem nada específico, tipo, nossa, toca nesse assunto, briga. Mas decisões de vida. Quase. Não, algumas coisas sim. Mas... Da coisa do taurino, né? Que dizem que é cabeça dura. Nasceu nossa, teimosice. Seu signo é touro também? Eu sou gêmeos. Já passou. Porque ele é 23. O meu é 17 de maio. É o primeiro dia, 17 né? é touro. Você é o primeiro dia de gêmeo? Eu acho que começa 21, né? 21 de 2 de 3, né? Por isso que eu confundi. Eu achei que era o mesmo, assim. Você é o fel. Porque a gente discorda porque às vezes ela não percebe que eu tô certo, entendeu? Aí não, esse que me incomoda no taurino, né? Ele é sempre certo. Então, mas ele se incomoda quando eu tô certo, quando a gente briga. Mas eu tenho a humildade de chegar pra ele e falar, tá bom, acho que tem razão. Mas dia seguinte, né? Tipo, dia seguinte. Dia seguinte? O contrário é difícil de ver. Entendi. Eu nunca tenho razão. Não, mas eu assumo também, cara. Várias vezes, recentemente teve uma vez que foi muito difícil pra mim assumir que você estava certa e eu assumi. Assumiu, é verdade. Uma boa vitória. Por isso é que não é uma briga, é uma discordância. Porque os é uma dois estão discordância pensando harmoniosa, se é que é possível isso. Que essa pegada discordar em harmonia. Do mundo moderno, né? Da coisa do individualismo e tal, mas essa coisa da família como a unidade familiar, a continuidade, os dois têm um objetivo que é o mesmo, basicamente, né? É a continuação da família Barrichello. Aqui é a continuação da família Barrichello. Óbvio que tem a coisa dos indivíduos. Eu não nasci para ser certo. Eu acho que nem meu pai, nem... Assim, essa é uma...
a qualidade da pessoa é saber por que a gente veio aqui. Por que existe a discordância? Para uma melhora. Então, você aprende muito isso num casamento. Uma hora tem que ceder, senão quebra. Senão não há casamento que aguente. Não há casamento que aguente, e a gente vê cada hora mais frequente o casamento que dura muito pouco e que vai... Por quê? Porque nada mais é do que você conviver com uma pessoa, é ceder no momento e saber debater no momento certo. Deixa eu falar, puta, aquela hora não foi legal, tal. Então, eu acho que é isso. Eu realmente não nasci para ser certo. O que eu quero disso é poder ajudar. Eu acho que eu só me tornei público para que eu pudesse ajudar. O Instituto Família Barrichello é algo que tem uma energia muito grande, que eu amo poder ajudar. E trabalha com o quê? A gente trabalhou com esporte até o ano passado, educação através do esporte. Para criança? E hoje a gente trabalha com fome. Mas ele e o meu irmão, que foi na época que eu morava na Europa, mas ele e meu irmão põem a mão na massa. Porque eu acabei de voltar a morar no Brasil, né? Então, na época que eu morava na Europa, corria, eu infelizmente não podia fazer. Mas eu acho super legal que nesse instituto eles põem a mão na massa. Meu irmão, meu pai, sempre vestidos, né, no Natal de Papai Noel, dando presente para todo mundo. Levando o pessoal para andar de kart. Que legal também. Muito legal, muito legal. Eu acho que é isso. A vida... Hoje eu tô meio filósofo, é verdade. Mas a vida vai nos dando coisas para você aprender que é isso, né? O cara fala, a vida do cara é mais... a grama do cara é mais verde, a vida do cara é mais feliz. Não é isso. Primeiro, a gente tem que ter gratidão por aquilo que a gente tem, independente do que seja. No momento que isso acontece, você dá um salto de qualidade gigantesco, né? Eu sempre falo para ele, tá difícil, mas agradeça. Não tem como você talvez enxergar isso agora, mas agradeça. Agradeça pelo que está acontecendo agora, porque você vai sentir que, se for verdadeiro, a mudança é gigante. E depois a gente tem esse aprendizado, não tem muito o que fazer. Eu espero estar aprendendo e vou estar aprendendo até os últimos dias da minha vida, né? Então, acho que é mais Graças a Deus. Graças a Deus. Esse é o grande barato da vida, é esse, né? Esse aprendizado sempre mutante e complexo e cotidiano. E eu acho que eles vieram para poder trazer esse lado diferente, para mostrar que a educação muda, o modo da educação muda, e tem muita coisa que você vai ter que se adaptar. Tem coisa que não muda também. Eu acho que o respeito. Por exemplo, caráter. O caráter, o respeito. Os valores. Os valores. Eu acho que é isso. Se eu puder ter passado para ele exatamente isso, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Quando eu escuto alguém falando, pô, o Dudu veio aqui, pô, parabéns, tal, não sei o que. Barato. É um barato, porque é um grande você passou para ele os valores essenciais, né? Ele pode até depois ligar para você, puta que saco, pai, não sei o que. Não, mas entendeu? Ele isso passou. Acontece, isso acontece mais do que não acontece. Soube se comportar lá. Então ele soube lidar, eu acho que é isso. Muito bom, gente. Eu, por mim, ficava o resto da minha vida foi aqui um presente com vocês. Aqui, foi assim, essa tarde, um presentão. Muito obrigada por terem vindo. Foi realmente um grande prazer. Obrigado, foi muito legal mesmo. Foi uma viagem muito boa. Muito bom. E esse lado filosófico é muito oportuno para o nosso objetivo. É perfeito esse, assim. Para o que a gente acredita e para o que a gente queria obter com essa conversa. Muito bom. Muito obrigada. Um prazerzaço. Foi muito bom para nós também. Boa sorte para vocês. Obrigado. Tudo de bom. Um beijo pro Fefo. Qualquer dia você vem aqui, tá, Fefão? O Fefo também precisa vir aqui conversar com a gente, né? Sim. Enquanto a todos, muito obrigado por estarem nos assistindo até agora. Não se esqueçam de compartilhar aí para todo mundo que você acha que vai apreciar, vai saber apreciar essas mensagens profundas aqui dessa nossa. E para quem não vai saber apreciar, você manda a si mesmo, que de repente a pessoa aprende. Muito bom. Não é? Curte, compartilha, avisa os amigos, coloca no grupo da família, aquele cunhado que você acha insuportável. Manda para ele também, de repente ele entende e fica uma pessoa melhor. Lembrando que a gente está aqui toda quinta-feira às 18 horas com entrevista inédita, sempre com essa pegada assim da continuidade, da construção de legado, da herança, aqui no Osnagli, o Encontro de Gerações. Valeu. Valeu. Tchau, Até mais. Tchau.